Meus queridos irmãos e irmãs, meditemos hoje um dado do início da nossa fé. Veja, o chamado de Abraão, conforme o livro do Gênesis, capítulo 12. Então o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, do meio dos teus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. E segue o texto. Vejamos, portanto, em 5 pontos. Temos que ter a clareza do início da nossa fé. Se você tem que saber, não basta ouvir os direitos sobre Jesus, nem a louvação, nem a pregação. Você tem que saber o início, o desenvolvimento da sua fé. Ela começa em Abraão, capítulo 12 do livro do Gênesis. Ponto 2. O encontro de Deus com Abraão, conforme o capítulo 12, resume toda a história da presença de Deus em nossa vida, na história da humanidade, da criação até a missão entregue ao patriarca Abraão, conforme nós escutamos. Ponto 3. A iniciativa é sempre de Deus. Isso é bom a gente ter claro. É Deus que toma a iniciativa, é do Senhor, tanto hoje como ontem. Portanto, fique atento, fique esperto. Fique atento à presença de Deus em sua vida. Abraão foi chamado por Deus. Deus sim toma a iniciativa. Porém, é bom lembrar que Abraão estava aberto, era dócil para escutar e confiar no Criador de tudo e de todos. Por isso Deus lhe confia a missão e o torna o grande exemplo de fé, exemplo da fé, e o título de pai da fé de todas as gerações. Ponto 4. Em Abraão, sim, é em Abraão que Abraão, exemplo da fé e chamado de amigo de Deus, que encontramos o alicerce da nossa história de fé. A Bíblia, portanto, não caiu do céu, mas traz para nós o relato da caminhada do povo de Deus, desde Abraão até o seu filho, o seu grande filho Jesus, que veio para clarear definitivamente a nossa relação com Deus. Esse foi o sentido da vida de Jesus, clarear. Por isso que ele estabeleceu o reino de Deus. Ponto 5. Dessa maneira, antes de falar qualquer coisa, é bom pensar, meditar, abrir o coração, se fazer obediente à palavra de Deus. Antes de falar, você tem que se fazer obediente, tem que ser obediente à palavra de Deus. Ora, se o próprio filho foi obediente ao pai, e obediente até a morte, e morte de cruz, nos diz São Paulo, quem somos nós? Então, não abrir o coração, temos que abrir o coração para entender o seu chamado nos dias de hoje e fazer o que ele quer e não o que o nosso egoísmo manda, ordena. Se Jesus foi obediente até o Pai, obediente até a cruz, quem somos nós para desobedecer? Quem somos nós para não escutar? Portanto, é preciso conhecer bem a história da nossa fé, para perceber, temos o coração aberto hoje, para percebermos como Deus nos fala, como Deus está agindo no meio de nós. E o caminho continua sendo o mesmo. A estrada dos pobres, dos desvalidos, dos sofredores. Pois eu tive fome e não me deste de comer, eu estava preso doente e não me visitaste. Isto que nos diz o Senhor deve ecoar em nossos ouvidos. E o Senhor, que é misericordioso, tenha certeza, Ele está batendo em tua porta, porque você é filho. Se é filho, é chamado. E se é chamado, é amado, porque é amado por Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, agora e sempre. Amém.